Pessoal, eu tô terminando a montagem da CNC, eu montei uma CNC, né? Agradeço o Gustavo da Eucereza, dos laboratórios da Eucereza, que ele me entregou os servos motores, a barra e as barras roscadas. Eu não usei as barras roscadas dele porque tava um pouco oxidada, né? Então eu usei uma menor. Mas o cálculo, de acordo com o Marlon Nard, ele tinha feito naqueles vídeos dele montando a impressora dele, né? Porque eu copiei mais ou menos o layout dele. Eu desenhei meu próprio projeto, só que a parte eletrônica eu peguei do canal dele. Eu não fazia ideia como fazer. Eu estou usando o GRBL, o, que é aquele shieldzinho que vai no Arduino. E aí eu notei algumas... Porque não é a primeira vez que eu estou fazendo e eu vou usar para hobby. Ele usa no primeiro projeto dele, a CNC 2.0, se eu não me engano. Ele usa barra roscada, né? E aí, como é que eu montei a minha? Eu usei barra roscada também, um motor 775 na primeira versão. O motor 775 ele era 12 volts, era um motor fraco até. Para fazer desenho em chapa, para fazer CI, circuito em plaquinha de fenolite é bem tranquilo. Não tem nenhuma blindagem eletromagnética no Arduino. E o uso exclusivo para hobby, né? Para desenhar plaquinha, para cortar algumas peças. Só que o meu modelo eu desenhei a estrutura dela para cortar metal. Só que eu tô testando isso ainda, né? Eu não acredito que eu vá conseguir por causa talvez da potência do motor. Mas beleza. Os problemas principais, né, que eu vou listar. A barra roscada, ela não é um fuso, ela é uma barra roscada. O fuso, ele tem um passo muito maior, né? Ou seja, o fuso ele precisa fazer menos giro no próprio eixo para levar aquela castanha dele para aquela castanha que atua o movimento, né? Eu chamaria de ela dá menos volta para fazer um movimento lateral. A barra roscada, ela dá bem mais volta para fazer esse movimento lateral. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas como ela tem que fazer mais voltas, quer dizer que ela tem mais torque. Na teoria sim, na prática não, porque o motor de passo, quanto maior o RPM dele, o torque diminui exponencialmente. Então, a 1 RPM, uma rotação por minuto, o eixo do motor você não segura na mão. Agora, 200 RPM você para aquele motor fácil, muito fácil. E esse é o problema da barra roscada. Como ela tem que estar girando muito rápido para fazer a tua máquina se deslocar a mesma velocidade se fosse um fuso com um passo maior, o teu motor está fraco, então você perdeu torque aí, entendeu? E esse foi o problema que eu tive cortando madeira. Eu coloquei um avanço de 1000 milímetros por minuto e aí a fresa veio cortando e o motor girou em falso. Ele travou ali porque ele não tinha torque. Eu reduzi para 700 milímetros por minuto e aí ele teve torque. Isso não aconteceria com fuso, que tem o passo maior, e na CNC 3.0 que ele fez, eu acredito, ele usou correia. E a correia você tem um movimento lateral referente diretamente ao eixo do motor de giro, ou seja, o giro, né? A polia que você está usando ali, a tangente dela é referente ao movimento do RPM do motor. Então é muito torque que você tem disponível. Não tem nada a ver com precisão. Esses motores de passo eles são muito precisos na ponta do eixo. Então você não precisa de uma redução de barra roscada para melhorar essa precisão. A, a melhora que você vai ter é mínima. Tipo, ela é alta, mas para você não importa muito, que são centésimos de milésimos. O jogo do amortecedor que está entre o eixo do servomotor e a barra roscada, aquele jogo ele já mata, entendeu? Não faz sentido. Então esse é um dos BOzinhos que se você puder resolver, usa correia ou um fuso, né? E evita usar barra roscada. Mas se você não quer gastar nada como eu fiz, usa barra roscada. Outro problema é do motor 775. O motor 775 ele tem um jogo de quase 3 milímetros. O induzido dele sobe e desce. Ele é um motor escovado. E o comutador dele já é alto por isso mesmo, para ele poder ter esse jogo. Eu tentei resolver o problema colocando um mandril colado na carcaça do motor,
Só que isso aumentava muito o atrito. E o motor 775, ele é um motor ineficiente comparado aos motores mais, né, modernos, como é o BLDC, que eu digo BLDC, mas não é o BLDC de dronezinho, é o motor sem escova, o brushless. E os motores brushless são aqueles motores, por exemplo, o motor trifásico de indução, gaiola de esquilo, é o motor brushless, né? Que é o que as máquinas CNC usam atualmente. Eu usei uma retífica, tirei ele fora, dava muito trabalho, vibrava muito, fazia muito barulho, aquecia, não tinha potência e tinha esse jogo que era horrível. E aí eu coloquei uma retífica, ficou perfeito. Coloquei uma retífica lá de 300 watts, corta madeira com a beleza. Eu acredito que se não cortar metal, porque a grande verdade falar a nível de física, se você tem um esforço e te falta potência, você consegue reduzir no tempo. Só que eu não quero demorar uma semana para avançar 1 milímetro numa chapa de alumínio. Então eu uso um motor mais potente, um avanço maior, né? Beleza. Então é isso. Evita usar o 775, usa uma retífica. Que é o 775 você vai pagar R$ 70. Uma micro retífica de 300 watts você vai pagar R$ 200. E não tem jogo, até 2 milímetros de diâmetro da fresa você consegue usar. Eu não achei retífica que cabe fresas de metal duro com 3,17 milímetros. Eu tô lá querendo colocar minha fresa para cortar alumínio. Eu só tenho uma de 2 milímetros. Tudo bem que ela é aço rápido, mas o único metal que eu tenho para cortar atualmente é 6061, que é um material para fazer faca, é extremamente rígido e eu não quero arriscar minha máquina nisso. Aí beleza, potência no outra coisa muito importante, blindagem eletromagnética. Quando você tem um pico de corrente num cabo, na verdade qualquer corrente, né, num cabo, num condutor, o sentido da corrente, por exemplo, é esse. Você tem um fio aqui, ó, tô usando o fio do carregador da câmera aqui. Você tem esse sentido da corrente. Você pode usar essa regra, né? Que o sentido da corrente ele gera um campo eletromagnético nessa direção do cabo. E esse campo eletromagnético ele vai se expandir, né? Ele não tem um fim teórico, mas prático ele tem um fim bem longe a distância. E bem próximo a esse fio, quanto mais próximo ao fio, maior a potência desse pulso, desse campo eletromagnético. Eu acredito que esse campo seja é um campo eletromagnético, porque um campo magnético induz um campo eletromagnético, isso na física. E o que está perto desse cabo? O seu computador, o CPU do Arduino, que não tem blindagem nenhuma. Então, quando você dá um pen desse aí, né, um pulso eletromagnético, acaba afetando algum chaveamento dentro do Arduino, que ele dá um erro, ele não recebe a informação que o Universal G-Code Sender que eu estou usando tá mandando para ele, e aí a máquina ela dá um erro no começo. E quando eu reseto ela, porque né, o Arduino é um brinquedo, ele não é um negócio para você levar a sério na questão de máquina, de querer fazer alguma coisa. E aí o que acontece? Na hora que eu volto o programa, eu reseto o Arduino, os motores de passo não se movimentaram, mas lá no Universal G-Code Sender fala que movimentou uns milímetros, alguma coisinha. Então é isso, você tem que dar um jeito de colocar ele numa caixinha de metal aterrada, tá? Pra você poder blindar ele, senão você vai ter esse problema aí de pulso eletromagnético. Eu nunca testei isso no laboratório, tá? Mas é uma coisa bem tranquila de fazer. Eu vou fazer uns vídeos no canal tentando travar processo em Arduino usando pulso eletromagnético. Aí beleza, blindagem eletromagnética é esse ponto muito importante também. E outra, eu dou manutenção em máquinas, né? Trabalho numa empresa. E isso acontece também com a RNR Ecomotion, com vários outros fabricantes. Tem cara que fabrica a própria máquina CNC e tá cortando MDF, tá usando a RNR Ecomotion e Mach 3. E aí o motor spindle dele, na hora que dá partida, ou às vezes ele perde parte do processo porque é o mesmo problema. Você não tem uma blindagem, né? Que tem um CLP, que é alguma coisa estudada, que tem uma blindagem ali, tem um trabalho na placa. Não é uma coisa pelada, né? Vamos chamar assim. Toda a superfície metálica, tá? Ela é uma antena, viu? Então é importante frisar isso. E uso hobby. Você não pensa em querer fazer uma máquina dessa ou vender uma máquina dessa usando um Arduino Shield ali dentro, tá?
e falar assim, não, tá garantido o funcionamento disso aí. Você pode até vender alguma coisa desse tipo pro cliente, mas ele tem que ser claro com ele, porque essas coisas dá pau. Vai dar pau quando ele precisar, realmente. Tipo assim, tô precisando produzir. O GRBL ali deu um errinho, um pulso eletromagnético, um exemplo. Ferrou as escovas, porque retífica tem que trocar a escova. Um motor spindle mesmo para máquina CNC não tem escova, é refrigeração a água e só. E eletricidade. Então é isso, esses seriam os pontos, tá? Se você quer fazer alguma coisa barata, você pode usar barra roscada, motor 775, um motor com baixa potência, sem blindagem nenhuma, eu uso Pro Hop para brincar. Mas se você quer produzir, não quer ter dor de cabeça, evita esses pontos aqui, beleza? Acho que é só isso mesmo dos pontos a falar, da minha experiência. Evitar usar PLA na estrutura da máquina. Eu usei PLA porque era o único material que eu tinha. Depois eu mudei para PTG, que eu tô mudando agora, eu não sabia. O Gustavo tinha me mandado os dados, eu nem conhecia o PTG, eu tô começando a usar agora, cara. Eu sempre usei PLA pra fazer maquete para tudo. E o PTG ele resiste mais calor, ele é bem mais resistente. Mano, é uma garrafa PET. Você tenta rasgar uma garrafa PET na mão, é bem complexo, tá? E é isso, né? Então fica aí essas dicas se vocês quiserem fazer uma maquininha CNC. Evitar esse baixo custo aí que pode só te encher o saco. Eu não usei nem mais nada porque eu comecei a fazer. Eu fiz ela na verdade para cortar a plaquinha de fenolite para fazer circuito. Só que hoje eu tô usando só fio WG, muito mais rápido, entendeu? Então eu evito usar isso. E as placas de circuito dependem muito do meu design. Eu acabo fazendo uma trilha muito grande, isso aí pode afetar. Então o fiozinho WG é muito bom, porque eu consigo fazer trilhas pequenas, colocar um do lado do outro, um em cima do outro. E eu copiei isso, e eu vou fazer um vídeo mais pra frente também. Eu copiei isso de mísseis soviéticos. Tem um canal de um francês que ele pega, eu não sei onde ele arruma esse monte de entulho de armamento. O Javelin mesmo, eu vi ele abrindo vários mísseis russos. E essas coisas, até na União Soviética mesmo, era feita na mão. Então a galera pegava os cabos mesmo. Tinha cabo AWG lá, tinha cabo esmaltado, cabo só com uma isolação branca, era tudo envernizado, amarrado com cabo, era feito à mão. E aí me deu essa ideia de usar AWG. Em todos os coisas não tem vibração, né, dessas aplicações. E mesmo se tivesse, era só meter silicone em tudo, colocar na resina, é bem tranquilo. Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. É 12 minutos de vídeo. E aí tá rolando os vídeos da máquina, beleza? Valeu!